Viva! Este é o Sobre Carris. Estamos de novo em Guifões. Desta vez não viemos sozinhos. Estamos dentro de uma das 3 carruagens Arco que foi inteiramente remodelada. Estamos na carruagem bar, que tem espaço para bicicletas, que tem espaço de convívio. Está muito pensada também para a utilização na Linha do Minho, com cicloturismo para os caminhos de Santiago. Estas 3 carruagens são as primeiras de um lote que foram compradas à Renfe. Foram consideradas por cá sucata, mas já vimos que efetivamente elas foram recuperadas e vão brevemente estar ao serviço de todos nós. Hoje esteve cá o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, que está connosco neste Sobre Carris. Viva, Sr. Ministro, muito obrigado pelo convite. Bom dia. Queria... Não sei que horas passam. Passa sempre. Isto é um podcast, passa a qualquer hora. Tens razão, pá. Sr. Ministro, isto não é um pouco excitação a mais para apenas 3 carruagens que ainda nem sequer vão entrar ao serviço já amanhã? O que é que se passa aqui para estarem um Primeiro-Ministro, um Ministro das Infraestruturas, numa visita às oficinas de Guifões, a apresentarem apenas 3 carruagens renovadas? Porque, efetivamente, nós não estamos apenas a apresentar 3 carruagens. Não é? A recuperação destas primeiras 3 é apenas um mote para podermos mostrar e sinalizar ao país a aposta que se está a fazer na ferrovia, a aposta que se está a fazer na própria CP e a centralidade que este setor ganhou na nossa governação. E por isso, o entusiasmo que nós temos e que acho que conseguimos demonstrar não se prende exclusivamente com a recuperação destas carruagens, mas efetivamente este trabalho serve de mote para nós mostrarmos o que é que o país está a fazer e o que é que a CP está a fazer na área ferroviária. Gostávamos muito mais. Mas quando nós olhamos para poucos anos atrás, nós não vislumbrávamos o reganhar da importância que a ferrovia tinha. Quer dizer, a questão ferroviária quase que estava reduzida a um conjunto de pessoas que gostam muito de comboios e de ferrovia e que o país olhava assim de soslaio como pessoas estranhas. E hoje nós temos um país finalmente que aderiu e rendido à ferrovia. Acho que isto é uma das grandes vitórias e esta dia 2 serve para mostrarmos isso também. O país aderiu à ferrovia. Queria perguntar-lhe o seguinte: a primeira vez que eu o entrevistei, mostrou-me uma fotografia icónica, porque é na linha do Douro, um comboio com locomotiva 1400 e carruagem Schindler no viaduto de Aregos. E eu pensei, é a primeira vez que um ministro me mostra uma fotografia de um comboio, ainda por cima com um ar tão entusiasta e ainda por cima a saber o que é aquele material circulante. É uma pergunta um pouco mais intimista. Gosta de comboios, realmente? Já gostava desde miúdo? Brincava com comboios quando era pequeno? Como é que começou a sua ligação com a ferrovia? Eu sou de São João da Madeira. E, portanto, nós temos uma linha de bitola métrica, aliás, como sabem, que passa na minha terra e nós íamos tanto para norte, desde miúdos, todos juntos, tanto os miúdos, os meus amigos, íamos ou para a praia em Espinho, no comboio, ou íamos ao cinema. Na altura, a São João da Madeira tinha fechado a sala de cinema e íamos para o Oliveira das Meias também, na automotora. E, portanto, a minha vida foi passada a poder, enquanto jovem, conviver com os meus amigos e ter no comboio o meio de transporte que nos dava a liberdade que nós ainda não tínhamos. Não tínhamos carro, não tínhamos carta sequer. E, portanto, íamos fazer bodyboard para Espinho, por exemplo, na automotora. Depois, quando eu vou estudar para Lisboa, o meio de transporte que liga a minha terra natal à faculdade é o comboio. E, portanto, todos os domingos à noite, os meus pais levavam-me ao Ovar ou a Espinho para eu apanhar o comboio para Lisboa. E o mesmo depois de regresso. E, portanto, a minha vida, seja como jovem, ainda adolescente, como depois estudante universitário, o comboio tinha uma presença muito importante. E, portanto, a valorização deste meio de transporte, ela é racional, obviamente, não pode deixar de ser, mas tem esta componente emotiva e de alguém que efetivamente beneficiou e usou por razões práticas o comboio. E já depois da faculdade, qual é que foi a relação com o comboio? Continuar, na medida do possível, a usá-lo como meio de transporte entre as duas grandes cidades e a minha cidade natal e Lisboa, que obviamente continuei num movimento pendular entre estas duas regiões do nosso país,
e o comboio sempre foi, muitas vezes pela vida, a ter que usar outro, mas o comboio sempre foi o melhor, onde nós vamos descansados, onde nós nos podemos levantar, onde nós podemos abrir o nosso computador. Quer dizer, não tem paralelo, não é? Não há nenhuma... Eu cheguei a fazer as viagens de autocarro, de carro, não faço ponta aérea, mas verdadeiramente é no comboio onde eu me levanto, onde eu me estico as pernas, onde eu abro o meu computador, ainda temos... Já começou finalmente a melhorar a ligação telefónica nos mesmos, mas ainda temos muito trabalho a fazer que não depende só da CP, nem da tecnologia dos comboios. E, portanto, cada vez mais nós podemos fazer coisas no comboio que não podemos fazer em mais nenhum meio de transporte. Agora fazemos uma viagem um pouco mais para a frente. Fevereiro de 2016, o então primeiro governo de António Costa apresentou, em conjunto com a IP, o Plano Ferrovia 2020, com investimento previsto de 2,1 mil milhões de euros. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes recentemente referiu que a taxa de execução do Ferrovia 2020 era de 12,2%. Como explica isso, Sr. Ministro? De várias formas. A principal, quando nós estamos a falar de execução, estamos a falar já da conclusão. Obra concluída. Pronto, para nós entendermos que nós temos muita obra em curso que não contabiliza nessa taxa, não é? Porque depois nós temos diferentes métricas e por isso é que há uns anos atrás o público noticiava 9% e o Ministério respondia que não era verdade. Pronto. Estavam os dois mais ou menos a dizer a verdades, porque era verdade que só 9% estava executado, mas também era verdade que havia outras coisas no terreno. Mas mais importante é nós, porque isso serve de ensinamento para o futuro. O que é que acontece? Portugal deixou de apostar na ferrovia e, portanto, efetivamente, quando chega o governo e o meu antecessor, não havia projetos na IP. Não havia projetos sequer. E, portanto, há uma ideia de um Ferrovia 2020, é identificado onde é que se quer investir, mas não havia projetos. E havia outro problema que se junta aos projetos. Ok, vamos lançar os procedimentos concursais para tratar de fazer os projetos. Mas tivemos outro problema. Tivemos outro problema grave, que é, com a crise económica de 2008, nós perdemos uma capacidade de engenharia tremenda. Nós perdemos engenheiros, todos nós conhecemos, engenheiros para o Médio Oriente, para o Norte da Europa, nomeadamente. E quando nós quisemos começar toda a fase de projeto, as empresas tiveram que se reconstituir, tiveram que chamar engenheiros. Nós tivemos ainda durante algum tempo problemas e é preciso assumi-lo, até de qualidade de projeto. Porque se tinha perdido tinha-se perdido know-how, tinha-se perdido conhecimento. E, portanto, houve aqui um período, de facto, mais longo do que aquilo que nós estávamos todos à espera, e que o meu antecessor também, como é evidente, que foi lançar projeto e todos os problemas que nós tivemos na fase de projeto que, de facto, foram atrasando. Mas a verdade é que desde então também não houve uma estratégia para recuperar esse tempo perdido. A verdade é que as coisas continuam a atrasar-se. Nós neste momento estamos em 2021 e a nova meta do Ferrovia 2020 é 2023. E há projetos que estão muito atrasados, nomeadamente o Algarve, o Oeste e o Douro. Tem a certeza que vai estar tudo concluído até 2023 ou há o risco de se perderem fundos comunitários? Nós estamos a trabalhar para que seja concluído tudo dentro do prazo. Mas vamos lá, para nós todos percebermos porque é que nós temos atrasos. Porque isto é um sem número de razões que nós todos temos na linha do Algarve. Um dos troços foi a concurso e ficou deserto. Tivemos que fazer uma atualização do valor base e fazer um novo concurso. Isto é, nós temos aqui um conjunto muito diverso de problemas que nos vão surgindo ao longo do percurso, desde a tomada de decisão à inauguração, que tem várias fases e algumas delas complicadas, que acabam por atrasar e eram inesperadas. Agora, nós estamos a trabalhar para que até o final de 2023 nós consigamos concluir o Ferrovia 2020 e é nesse registro que nós estamos e nem vos poderia dizer outra coisa, porque é com esse objetivo e com esse afinco com que se está a trabalhar. Neste momento já só temos peso da régua Pocinho em fase de projeto, porque tivemos ali um problema e, portanto, teve que se recomeçar, porque outro problema, a empresa, se não tiver... E não é só isso, eu julgo que a empresa responsável acabou por fechar. Portanto, houve ali problemas de dificuldade de projeto, acho que a própria IP teve que assumir um maior papel
Mas tirando esse troço, peso da régua, Pocinho... é Marco Régua. Peso da régua, Pocinho é para o próximo, é para o 2030. Depois do Ferrovia 2020 temos o PNI 2030. Nós sabemos que o Ferrovia 2020 não contempla aumentos de velocidades nem a redução do tempo de percurso das viagens, o que é fundamental para que a ferrovia ganhe competitividade face à rodovia. A minha pergunta é muito simples. O paradigma do PNI 2030 vai corrigir esse erro do Ferrovia 2020 e vai realmente apostar no aumento das velocidades? Essa é uma questão importante, também necessária para clarificar algumas das coisas que vão sendo ditas e escritas sobre o tema. É verdade, e acho que às vezes nós temos que ser muito mais claros e frontais para não se criar falsas expectativas que depois não se concretizam e leva a que se escrevam e digam algumas coisas que são corretas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Ferrovia 2020, e não vale a pena estarmos com coisas, o foco era a mercadoria. Pronto, esse era o foco. E quando o foco, ligação aos portos, ligação às redes europeias, transporte de ferrovia, aumenta a capacidade. Esse era o foco do Ferrovia 2020. E portanto, não era, de facto, o passageiro. Mas quando o Sr. Ministro entrou na pasta, em fevereiro de 2019, já não ia a tempo de alterar nada disso? Não é uma coisa. O que é que conseguiu fazer desde fevereiro de 2019 até agora? Não, concretizar o Ferrovia 2020 e rápido, porque senão o risco... E orientar a IP? O ponto do Ferrovia 2020, nós não tínhamos sequer... Eu sei que vocês acham que era possível, mas se nós fôssemos repensar, para além de ser errado, havia uma estratégia definida pelo governo da qual eu faço parte desde 2015, mas se por acaso nós fôssemos rever os projetos, nós tínhamos vários problemas. Um deles era o tempo, que era desde logo o mais preocupante para nós. Nós não vamos agora meter em aventuras, não é o risco-me é perder centenas de milhões de euros de fundos comunitários que tenho que executar até 31 de dezembro de 2023, senão perco. Acabou. Não só perdemos, como o resto que falta fazer já tem que ser feito ou no próximo quadro, roubando dinheiro a outros projetos, ou orçamento de Estado. Portanto, a primeira razão é nós não tínhamos tempo para correr esse risco. O segundo era que, obviamente, e vocês sabem muito bem, para nós conseguirmos os objetivos de tempo que vocês e bem reivindicam, não enquanto jornalistas, mas enquanto também utilizadores e amantes da ferrovia, nós precisávamos de ter projetos completamente diferentes, não só o tempo de os fazer, mas mais caros, investimentos mais caros. Tanto na linha da Beira Baixa como na linha do Oeste, nós teríamos que fazer coisas diferentes das que vamos fazer e, portanto, mais dispendiosas do ponto de vista financeiro, e isso não estava previsto no Ferrovia 2020. As razões são estas. Agora nós... Pronto, no PNI 2030, o que é que nós temos 3 objetivos centrais, ou 3 áreas para tentar simplificar do ponto de vista comunicacional. Queremos acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Queremos aumentar a capacidade nas 2 áreas metropolitanas. E queremos, de forma muito radical, alterar a nossa ligação entre Lisboa e Vigo. E estas 3... Só uma questão muito importante que é necessário precisar. Quando diz temos que acabar de eletrificar o que falta eletrificar, é só eletrificar ou é também aumentar as velocidades? Nós, neste momento, nós queremos acabar de eletrificar o que falta eletrificar. Atenção, que mesmo nas linhas que vocês dizem que não houve ganhos de tempo, houve. Nós podemos dizer, está bem, mas não é satisfatório. Do ponto de vista competitivo com o carro, não houve aqui uma mudança relevante. Pronto, mas houve ganhos. Não só os que se ganham com a eletrificação por si só, mas houve na linha do Oeste vão-se ganhar alguns minutos. Sim. Na linha da Beira Baixa também. Sim, é verdade, mas para dizer, não fica tudo igual. Portanto, é eletrificar o que falta eletrificar. Nós depois vamos ter, o trabalho que vamos ter que fazer na ferrovia não acaba agora. E essa é uma matéria muito importante, que aliás está aqui o coordenador do Grupo de Trabalho do Plano Ferroviário Nacional, que eu acho que vai ser aí também uma âncora muito importante para a discussão sobre a ferrovia que queremos no país nos próximos anos. Mas é eletrificar o que falta, e depois ajuda-me aqui, fazemos aqui uma coisa informal, temos aqui o Frederico Francisco, uma nova estrela da ferrovia portuguesa, a trabalhar connosco no governo, e assim ajuda-me naquilo que eu disser de mal. Aumenta a capacidade nas 2 áreas metropolitanas é muito importante, porque, só vamos dar, vocês conhecem muito bem, a intensidade de utilização está a aumentar muito. Nós temos uma pressão brutal, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa e na linha de Sintra. Nós temos a linha só quadruplicada até Roma Arieiro. Nós queremos quadruplicar o resto que falta até Braço de Prata.
como vocês sabem, o facto de ela não estar quadruplicada em toda a sua extensão, funciona ali como um garrote que tem consequências desde Sintra, e portanto nós temos só 6 comboios por hora, temos a expectativa de aumentar 10, 12, vá lá, quase duplicar, e são investimentos muito importantes que vão tirar muita gente do automóvel e do autocarro e metê-lo no comboio. Isto vai ser de facto transformador. E depois esta coluna vertebral da nossa rede ferroviária, que é a linha Lisboa-Porto, e depois Porto-Vigo, Sá Carneiro. Já agora, Sr. Ministro, como é que nós podemos explicar às pessoas do interior do país que este novo eixo de alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo não vai aumentar ainda mais as assimetrias que existem entre o interior e o litoral? É uma boa questão. Primeiro, o facto de nós queremos promover a coesão do território e a ferrovia ser determinante nisso, isso não pode ser razão para deixarmos de fazer o que é necessário fazer numa faixa que concentra quase 70% ou 80% da nossa população. Mesmo assim, há aqui um objetivo que é conseguirmos que nós entremos num comboio em Lisboa e demoremos uma hora e um quarto a chegar ao Porto. Isto será transformador, radicalmente transformador na forma como nós nos vamos movimentar no território, mas esta linha, que parece ter só benefício para o litoral do país, ela acaba por encurtar também, de forma relevante, os tempos de viagem para o interior. Eu não tenho, o Frederico se me puder ajudar, porque eu não tenho na cabeça exatamente os tempos, mas de Lisboa-Guarda, tu lembras? Sim, Lisboa-Guarda poupam-se pelo menos 40 minutos no tempo de viagem. E quer dizer, pela própria estrutura da nossa rede, nós temos todas as linhas ligadas ao eixo Lisboa-Porto, portanto, e como vamos fazer a linha de alta velocidade em Bitola Ibérica, quer dizer, nós não estamos a criar uma nova rede paralela, nós estamos a acrescentar à rede existente e ficamos com a rede perfeitamente integrada com a nova linha de alta velocidade, ou seja, conseguimos todas as combinações de serviço, consigam usar parcialmente a linha de alta velocidade e o resto da rede. Portanto, conseguimos aproximar Lisboa-Guarda das 3 horas, conseguimos fazer Lisboa-Figueira da Foz em 1h30, conseguimos fazer Porto-Évora em menos de 3 horas, conseguimos fazer Lisboa-Braga em menos de 2 horas e todo um conjunto de outras ligações que depois continuaremos a fazer. Portanto, esta coluna vertebral da nossa rede ferroviária, ela tem consequências em toda a rede ferroviária nacional. E é importante que isto passe, porque obviamente quando nós estamos a falar de um investimento que é massivo numa nova linha no litoral, mas ela tem consequência em todo o território. Deixa só fazer um comentário, voltando um bocadinho atrás sobre a questão das eletrificações, da conclusão da modernização e eletrificação da rede ferroviária. Pelo menos no Alentejo está previsto que haja um aumento significativo das velocidades na linha do Alentejo, tanto entre Poceirão e Bombel como entre Casa Branca e Beja. Portanto, pelo menos nesses casos. Nos outros casos, na parte norte da linha do Oeste, uma vez que de Caldas da Rainha para Leiria vai haver um acesso rápido à linha de alta velocidade. Vamos continuar a 90 km/h apenas com a catenária em cima ou vai haver um real aumento de velocidade? Pronto, eu aí não conheço os detalhes, não sei exatamente o que é que já está a ser planeado, depende daquilo que houver dentro do orçamento. Seja como for, a linha permite velocidades já superiores a 90 km/h e lá está, a simples introdução dos comboios elétricos vai permitir reduzir os tempos de viagem. Como eu disse, usando a combinação da linha de alta velocidade com a linha do Oeste, mesmo sem ter aumentos de velocidade, nós conseguiremos fazer Lisboa-Figueira da Foz em 1h30, que é revolucionário e é claramente competitivo com o automóvel. Não queres a Bitola? Não, ele já referiu por alto. Ok. Com vocês não é um problema, mas para algumas pessoas é um bicho de 7 cabeças. Agora, porquê é que se vai fazer a linha em Bitola Ibérica? Primeiro, sem grandes discussões técnicas sobre isto, há um argumento que é desde logo imbatível. Quer dizer, nós não fazemos nada do lado de cá sem estar coordenado com o lado de lá, com o lado espanhol. E nós ainda, não há nenhuma ambição de governarmos Espanha, mas nós não governamos Espanha. E, portanto, a verdade é que nós tivemos uma cimeira ibérica recente e voltamos a confirmar com o governo espanhol. Vocês têm algum planeamento para a migração da bitola ibérica para a bitola europeia nas ligações de Madrid, seja a Galiza, seja a Badajoz? Não. Isto é, nós vamos continuar a ter do outro lado, e nós podemos agora tentar perceber porquê, mas é uma questão de facto. Nós vamos continuar a linha de alta velocidade que está a ser construída até Vigo é em bitola ibérica, o que está a ser construído lá de Espanhol até Badajoz é em bitola ibérica. E nem precisámos discutir mais nada, porque isto já era suficiente para toda a gente perceber que então era absurdo nós estamos a fazer o contrário. No entanto, a infraestrutura está preparada para quando algum dia no futuro fizerem a migração, nós podermos também fazer o mesmo do lado de cá. Já falou com a nova Ministra dos Transportes de Espanha?
Ainda não, mas temos muita expectativa nisso, em conseguirmos encontrar o quanto antes, porque temos alguns assuntos que dependem tanto deles, nomeadamente a ligação da linha do Algarve e a sua inclusão no corredor mediterrâneo, e um objetivo que nós não perdemos ainda, que é a ligação a Madrid ser feita por Aveiro-Salamanca. E mais no curto prazo, que tal a retoma do Lusitano Expresso e do Sud Expresso? Nós, e aqui o Frederico Francisco está a fazer um trabalho sobre essa matéria, estamos a construir uma solução que, porventura, será viável financeiramente só a contar connosco, para a CP. E, portanto, eu Só com material CP. pedia-vos mais algum tempo com material CP. Sim, com material CP. Então- Pronto, precisa de alguém que tracione os comboios em Espanha, mas não tem necessariamente que ser a Renfe. Nós estamos... Então será que tem? Em breve nós diremos mais novidades sobre isto, mas nós temos essa preocupação que vocês têm. E nós, mais uma vez, como não mandamos lado espanhol, não vamos conseguir que eles queiram. Eles já foram muito claros sobre isso. Mas para não nos limitarmos, porque não é esse o nosso espírito e forma de estar, como eu acho que já perceberam, não nos limitarmos a dar como desculpa o facto dos outros não quererem, nós estamos a preparar uma solução e em breve nós daremos nota pública dela. Achamos que nós também não queremos criar problemas à CP. E eu acho que nós podemos vir a ter aqui uma solução viável, financeiramente sustentável para a CP. Em breve apresentaremos. Uma solução para Madrid ou para Andaia? Para Paris. Ninguém quer ir para Andaia, as pessoas querem ir para Paris. O Sr. Ministro quer a ferrovia a tirar os carros e os autocarros da estrada. E os caminhões. Obrigado. É para não esquecermos nunca o transporte ferroviário de mercadorias. Obrigado. De que forma isso interfere nos interesses do grupo barraqueiro, cujo presidente é acionista da TAP e já foi chamado por si de patriota? Eu não tenho essa... A minha preocupação enquanto ministro é o interesse público. E, portanto, há aqui um desígnio que é conseguir tirar automóveis e transporte rodoviário e caminhões, transporte de mercadorias das estradas, e é isso que nós vamos fazer. Ponto final, parágrafo. Não há aqui nenhuma... Não há nenhum problema de interferir em cotas de mercado, em empresas privadas, que por acaso também têm ações na TAP? Não. Isso faz-me lembrar uma discussão engraçada a propósito do CTT, que era... os CTT foram privatizados, e a determinada altura o Estado começou, não por causa da privatização, foi a sequência, começou a utilizar as novas tecnologias para comunicar os serviços públicos, entidades públicas, e portanto deixámos de mandar cartas. E isso teve consequências no próprio negócio do CTT. A questão é esta. Deixamos de usar as novas oportunidades, novas possibilidades para manter as coisas tal como elas estão. Eu lembro-me também, esse é um debate que também se coloca sobre os manuais escolares. Nós temos que caminhar para os manuais escolares digitais. Mas isso vai provocar um problema em quem faz manuais escolares de papel. Deixamos de avançar porque isso vai... Não, a economia vai se adaptando, vai se transformando. Agora, nós sabemos que o que é correto é fazer este investimento. Nós temos mesmo que conseguir reduzir a necessidade das pessoas terem de andar de automóvel ou autocarro. E essa é uma luta que eu travarei e enquanto cá estiver nesta vida. E portanto vou fazer isso. Não estou a pensar em mais nada. Sobre o facto de achar que não é o foco da questão neste podcast, mas o facto de achar que Humberto Pedrosa é um patriota, eu continuo a achar que é, na forma como colaborou connosco em todo o processo da TAP, e portanto não retiro sobre isso a menor nada, nem uma palavra, e sobre o seu grupo económico, ainda bem que nós temos um empresário que avançou, que empreendeu, que tem o seu modelo de negócio, mas isso não tem nada a ver com aquilo que nós próprios fazemos ou deixamos de fazer. Disse há pouco que não faz a ponta aérea. Até quando é que a TAP vai fazer uma ligação Lisboa-Porto a competir com a ferrovia? Verdadeiramente, eu acho que nós podemos fazer muita coisa na linha do Norte, quer dizer, e há muito investimento que ainda está a ser feito. Mas não tenhamos ilusões. Nós conseguiremos, e vou dizer isto mesmo eu, tutelando a aviação e a TAP, vou usar esta palavra, nós só derrotaremos a ponta aérea quando a União Europeia proibir,
ou quando nós tivermos uma alternativa. E uma alternativa é um comboio a fazer a viagem à volta de 1h15. Mais do que isso, que já começa a ser demais, menos ainda é tecnicamente e financeiramente difícil. E ambientalmente? Sim, claro, isso ambientalmente é um problema, mas neste momento num comboio ainda se demora 3 horas entre Lisboa e Porto. Quer dizer, uma coisa inaceitável. E vocês lembram-se bem, e o Carlos está no público, o público teve uma capa, aliás, renovaram-na, uma capa há 10 anos atrás, a dizer daqui a 10 anos temos o comboio, entre Lisboa e Porto, já não me lembro como era exatamente o título. Os títulos até eram quase parecidos, que é depois com o nosso anúncio do PNI 2030, exatamente 10 anos depois, nós a dizer que daqui a 10 anos. O que não pode... O que é que mudou para que desta vez acredite que vai mesmo ser desta? Para já mudou, o que é que mudou? Eu não posso, nós temos que ser humildes, não é? Mas efetivamente há aqui uma vontade férrea e uma convicção plena da importância que isto tem. E hoje em dia há uma coisa que não tivemos nos últimos anos, um consenso nacional. Se vocês estiverem recordados, não houve com relevância nenhuma crítica quando nós tivemos a oposição. Nós fizemos aqui uma gestão, que eu acho que é uma gestão também mais inteligente desta ligação. Já agora deixem-me-vos dizer, porque eu acho que isto é importante. O país, às vezes nós temos algumas... O país focou-se na questão da velocidade. Alta velocidade, e depois andava-se a inventar velocidade. Alta velocidade. Não se pode dizer alta velocidade, inventa-se aí outra coisa qualquer. A questão não é a velocidade. A questão é o tempo. E depois, se nós temos aqui um objetivo de tempo, nós então agora vamos construir isto no quadro da tecnologia, obviamente, existente no mundo, para conseguirmos esse objetivo. Mas ministro, mas isso é alta velocidade. Vamos lá ver uma coisa, alta velocidade. Quer dizer, eu quero chegar de Lisboa ao Porto numa 1h15. Ok, qual é que é a tecnologia que está no mercado que nos permite isto? Ponto. E acho que isso também mudou a forma como as pessoas estavam a olhar. Porque às vezes, às páginas tantas parecia, Portugal quer ter alta velocidade porque os outros têm. Como a Corporação de Bombeiros quer ter o último grito do último carro de combate que a freguesia do lado tem. Aqui a questão não pode ser essa. Aqui a questão é, nós temos, no século XXI, conseguir aproximar as nossas cidades de ferrovia. Isso implica um determinado tempo de viagem. Isso implica uma determinada tecnologia para a infraestrutura e para o material circulante. Vamos trabalhar nisso. Está aqui uma convicção, um empenho tremendo, e depois não nos pusemos a fazer como se fez no passado, que é, passa-se de uma linha para 6 linhas. Quer dizer, quando nós em Portugal, quando apontamos para o ótimo, acabamos por não ter nem o ótimo, nem bom, nem coisa nenhuma. Vamos por partes. Vamos conseguir isto. E depois nós, com o tempo, com o Plano Ferroviário Nacional, podemos dar largas aos nossos sonhos. Mas aqui temos que ser práticos. Senhor Ministro, já que está a falar em linhas, eu estou um bocado confuso com a obra que está a ser feita entre Évora e Elvas e que dizem que é a maior obra ferroviária dos últimos 100 anos. Por primeiro foi apresentada como uma linha de mercadorias no âmbito do corredor Sines-Badajoz, mas depois já foi apresentada como uma linha de alta velocidade. Em que ficamos? Dá para conciliar as duas, por mais que não pareça. Porque a partir de Évora nós temos vamos ter ali uma linha que permite, em praticamente todo o troço, velocidades que se aproximam dos 300. Com exceção de cerca de 17 km, Junto a Elvas. mas que dá para, mesmo assim, nesses 17 km, atingir 250. A linha foi construída para transportar mercadorias, mas se passa lá um comboio de mercadorias, não nos impede que passe lá um comboio de passageiros. A plataforma é para via dupla, mas nós estamos a construir uma linha. E nós achamos que o foco, apesar de termos ali a plataforma via dupla, impecável, já está, qualquer coisa no futuro não precisamos de inventar muito, mas aí a grande ligação a passageiros, antes de avançarmos para a tal segunda linha, nós temos que trabalhar acerca dos espanhóis cá em cima. Aveiro, Salamanca, também podemos falar um bocado sobre isso. Mas aquela linha liga Sines-Elvas, mas entre Évora e Elvas, de facto, o comboio pode andar a 300, grande parte do percurso, a 250 no resto, onde não pode andar a 300, e pode transportar passageiros. Agora, mas obviamente que ter uma linha, e isto também é importante, não é? Porque então devemos ter sempre mercadorias e passageiros. Não. Ali fomos, e aliás era isso que estava negociado com a Comissão Europeia, o foco era mercadorias, vamos tentar usar também para transportar passageiros. Mas para otimizar uma linha que permita andar comboios que atinjam velocidades elevadas,
Obviamente, quando o comboio de mercadorias anda a 100, no máximo, já ia puxar muito, 120, e obviamente que isso retira espaço do canal à própria linha, porque depois eu tenho outro comboio a andar a 300, 150. E por isso é que, quando nós pensamos ou projetamos para o futuro, atenção, não estamos aqui a dizer vai o Salamanca para os próximos 10 anos. Não é nada disso, até porque ainda não conseguimos convencer os espanhóis do lado de lá. Mas quando nós estamos a pensar em Aveiro Salamanca, pensamos em passageiros. Mas disse que não conseguia convencer os espanhóis, mas também não se conseguiu até agora convencer a Comissão Europeia, porque por 2 vezes o projeto já foi chumbado. O que é que o leva a crer que desta vez vão conseguir ter uma taxa interna de rentabilidade que leve a Europa a financiar esse projeto do Aveiro Salamanca? Nós não temos muitas dúvidas que ela é viável. O que não era correto era a ideia de que a ligação a Madrid, nós todos começamos a dizer, nós precisamos de uma ligação de Lisboa a Madrid. E cometeu-se, acho eu, um erro, que é achar que a ligação de Lisboa a Madrid se faz pelo Sul, sem com isso perceber que uma ligação Lisboa a Madrid pelo Sul perde logo metade do país. Ninguém vai descer de Braga, do Porto ou de Aveiro até Lisboa para depois ir a Évora, Elvas, Badajoz e voltar a subir dentro do território espanhol. E, portanto, o que torna viável essa linha, ou essa ligação a Madrid, que é mais do que Lisboa a Madrid, é uma ligação de Portugal a Madrid, é ela conseguir ser alimentada pelo sul de passageiros e conseguir ser alimentada pelo norte. Nós aí temos Lisboa, os passageiros de Lisboa e do Sul, a subirem para Madrid dentro do território nacional, em vez de estarem a fazê-lo dentro do território espanhol, e o mesmo desde Viana, Braga, Porto, alimentar a linha. Portanto, nós não temos muitas dúvidas de que é possível montar um modelo que mostre que ela é viável. Mas isso é para o PNI 2030 ou é para depois do PNI 2030? É para depois. Vamos ter que fazer esta discussão. Vamos levar uma coisa. Nós aqui, mais uma vez, para sermos realistas, o país é o que é, tem a capacidade económica e financeira que tem. Obviamente que também há sempre um jogo de prioridades. Mas nós temos que ter os pés bem assentes na terra e fazermos aquilo que podemos fazer com o dinheiro que temos. Isso não nos deve impossibilitar de começarmos a projetar o que nós queremos ter no futuro. Neste momento não há financiamento previsto para esta ligação. Ela nem sequer está estabilizada com o governo espanhol. O que nós estamos a querer dizer é, no futuro, nós temos que olhar para esta ligação como uma ligação por excelência de Portugal a Madrid. E que, de facto, é diferente, porque a forma como se tentou candidatar anteriormente aquela linha era só o troço entre Aveiro e Mangualde, íamos construir ali uma linha que estava isolada de tudo o resto, que era só ali um troço que depois ligava à rede existente. Nós agora só avançaremos para esta linha depois de já termos a linha Porto-Lisboa completa, e é completamente diferente começar a construir uma rede partindo de um eixo de alta capacidade e de alta velocidade que já existe entre o Porto e Lisboa e perspectivando uma ligação a Madrid, por oposição a olhar para uma linha isolada entre Aveiro e Mangualde. Ferrovia 2020, PNI 2030, a administração da IP está em gestão corrente desde finais de 2020. Tem pela frente projetos muito importantes no âmbito do PNI 2030, no entanto está em gestão corrente. Aliás, o facto de estar em gestão corrente foi precisamente até o motivo pelo qual o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, declinou o convite para falar ao nosso podcast, porque diz que não tem condições para isso, uma vez que está em gestão. Acha que uma administração em gestão corrente tem condições para decidir sobre estes grandes projetos? Não, Ou pretende reconduzi-la brevemente? Claro. A nova administração da IP será nomeada a breve prazo, como é evidente. Não estamos a falar aqui de manter... Nós temos uma boa equipa na IP, apesar de vocês que acompanham a ferrovia serem muito críticos, mas temos gente de grande qualidade. A IP é uma empresa tremenda do ponto de vista de capacidade de trabalho, de qualidade de trabalho, e eu julgo que nós olhamos na ferrovia para a CP com orgulho e com um brilhozinho nos olhos, e vamos olhando para a IP como o patinho feio da ferrovia, e eu acho que isso é injusto, não é? Porque a IP está-se a reconstruir, está a fazer um trabalho fabuloso na área da ferrovia. Nós precisamos da IP desesperadamente para ter uma boa ferrovia no país. E eu julgo, e os próximos desafios, não só os atuais de Ferrovia 2020, mas como os próximos são muito importantes. A nova administração da IP será nomeada a breve prazo, será conhecida e terá essa estabilidade e esse horizonte de estabilidade para se poder dedicar aos próximos anos, que vão ser de muita obra e de muito planeamento. E será a mesma administração que está atualmente em vigor, já que teve esses elogios todos? Eu agradeço a pergunta, mas não posso fazer esse anúncio aqui, assim. Terei
Teremos que fechar isso com as pessoas que lá estão, vamos ver. Em breve saber-se-á. Já mais do que uma vez manifestou dúvidas sobre o modelo em curso na ferrovia, mesmo ao nível da Europa, com a separação entre a roda e o carril. Aliás, foi da sua iniciativa aquele relatório do Comitê Económico Social que pôs em causa o paradigma dessa separação. Isso vai ter consequências em Portugal? É um tema mais complexo do que aquele que eu imaginei quando tomei posse. Não tenho a menor dúvida de que a separação, ponto 1, não era obrigatória, como se vende em Portugal, e basta olhar para a Alemanha e para a França. Quer dizer, ponto 2, não vejo grandes ganhos nisso. E vejo problemas de coordenação. E por isso eu acho que quando nós dissemos que se tem que repensar, tem mesmo que repensar. Mas houve uma ideia inicial que eu cheguei a ter, que era a da separação da rodovia e da ferrovia. Uma coisa é nós termos o carril e o comboio juntos. Outra coisa é nós termos necessariamente de partir a IP. E ainda há quem defenda isso, eu não defendo. E vou explicar porquê. 2 razões principais. A primeira tem a ver com o facto é financeiro, é de financiamento, e não os conto. As concessões vão começar a chegar as concessões rodoviárias vão começar a chegar ao seu término. A IP vai começar a ter um volume de receita fruto da rodovia muito considerável. E, no momento em que nós estamos a fazer um grande esforço, ou queremos fazer, de transferência modal, depois do país ter andado décadas a financiar a rodovia, chegou a hora da rodovia financiar e ajudar a financiar a ferrovia. Separar é tornar mais difícil este exercício que acabei de dizer. Mas a segunda razão é que, se é verdade que queremos conseguir coordenar melhor a operação com a infraestrutura, também é verdade que nós temos que coordenar bem a infraestrutura ferroviária e a infraestrutura rodoviária. Porque nós até agora fomos vendo as duas como concorrentes. Mas aquilo que se exige no futuro é que elas sejam vistas como complementares. E quando eu digo complementar é, primeiro, ferrovia. Segundo, onde a ferrovia não vai, rodovia. Obviamente que nós não estamos a falar de uma linha ir a todos os bairros, a todas as zonas industriais. Nós queremos estruturar a mobilidade e organizar a mobilidade no país com a ferrovia. A rodovia deve a complementar. E por isso é que faz sentido as duas estarem em conjunto. Então, mas se isso é assim, como é que se faz junta com a operação? E aqui esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer, e há formas de organização que nos permitirão fazer isso. Quando nós, em França, quando a DB ou a SNCF têm infraestrutura e têm operação, aliás, têm mais coisas, estamos a falar de grandes holdings com várias empresas. E nós temos que pensar a forma de organização neste registro. É possível voltar a ter as empresas juntas sem ter que estarmos a separar a infraestrutura ferroviária da rodoviária por razões de financiamento e por razões de articulação entre os dois tipos de meio de transporte. Quando no primeiro argumento falou na questão do financiamento e porque na IP a rodovia vai finalmente começar a dar dinheiro, as coisas estão tão mal ao nível das finanças no governo que seja necessário que o ministro guarde dentro da sua tutela as receitas que obtém porque acha que se diluem e que se vão para as finanças nunca mais as vê? Acho que é mais seguro assim. Agora a questão da CP, que ainda hoje foi dita, a dívida da CP é uma dívida histórica, estamos a falar de 2,1 mil milhões de euros. Sem o saneamento dessa dívida, a CP não pode, primeiro, comprar novos comboios para longo curso e também não pode operar com a mesma igualdade com os privados que possam aparecer, entretanto, no mercado liberalizado. Quando é que espera resolver este problema à CP? O podcast tem sempre a vantagem de não ter uma câmara. Porque assim... Mas tem os silêncios. Eu vou tendo sucessivas lutas. Não é? Não consigo estar em todas ao mesmo tempo. E tenho sucessivas. A minha próxima na ferrovia é o saneamento financeiro da CP. E vai lutar com quem? Com o mundo. Pensava que era com o Ministro das Finanças. Não, é com o mundo. Deixem-me fazer primeiro fazer justiça à ACP sobre esta história da dívida histórica. Porque ela é apontada sistematicamente para explicar a ineficiência das sucessivas gestões da ACP. E a única coisa que a dívida histórica revela é a forma como o Estado foi tratando a ACP. Porquê
Porquê que há dívida? Não é só... Epá, nós podemos fazer sempre críticas àquela administração e aquela administração. Não tem nada a ver. Pode ter parcialmente, quer dizer, não digo que não tem. Não digo que tenham sido todas espetaculares, mas quer dizer... Mas não é essa a razão da dívida histórica. A razão da dívida histórica é somente esta. O Estado exigia que a CP fizesse um determinado serviço e não pagava por ele. Como não pagava por ele, a única forma da CP conseguir sobreviver era endividando-se. O Estado autorizava a CP a endividar-se. Mas a dívida existe porque o Estado não foi pagando aquilo que exigia que a CP prestasse serviço. E aí é onde entra a questão do contrato de serviço público, que vem tornar mais transparente e clara a relação do Estado com uma empresa. É pública? É, mas também tem que ter uma relação contratual previsível, estável e transparente, como tem as relações contratuais entre o Estado e as empresas privadas que exploram concessões. Quer dizer, com essas o Estado tem uma relação contratual e nem pode falhar. Nem pode ousar falhar. Mas com a empresa pública, como era empresa pública, falhava sistematicamente. Bom, assim, claro, chega-se a uma dívida desta. Agora, se nós temos o contrato de serviço público, aquilo que estava subjacente ao contrato de serviço público é, ok, vamos começar uma vida nova na CP, mas para a CP poder começar esta vida nova, tem como pressuposto, como dizia o Presidente da CP hoje, tem como pressuposto, obviamente, ficar em condições, do ponto de vista de balanço, semelhantes a qualquer empresa. E isso implica o tal saneamento da dívida da CP. Pronto, nós vamos... É isso que eu me vou entregar para assegurar que a CP pode começar uma vida nova. E uma vida nova só vai começar verdadeiramente quando tiver o saneamento. E o saneamento é fundamental para uma questão até que foi agora aqui referida pelo Carlos Cipriano. É que nós vamos fazer uma compra muito importante de material circulante, mas é urbano e regional. Nós não conseguimos, com os fundos comunitários, financiar a aquisição de material circulante para o longo curso. E por isso, tem que ser através da CP. Nós, de todos os modelos de negócio que estão estudados, é uma operação sustentável, do ponto de vista financeiro, e bastante rentável, mas para isso a CP tem que ter condições de poder ir ao mercado. E é isso que mas só vai conseguir ir ao mercado para poder comprar o material circulante de longo curso, se de facto estiver saneada do ponto de vista financeiro. Portanto, essa vai ser a minha próxima batalha. Não é fácil, mas eu sou muito dificilmente desisto. A Assembleia da República deliberou por unanimidade a reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva. Foi criado um grupo de trabalho com várias entidades para estudar essa possibilidade. Um grupo de trabalho, aliás, no qual não está a ACP. Queria perguntar se o grupo de trabalho é mais uma vez para adiar uma decisão ou se efetivamente a linha do Douro vai ajudar a desencravar o Douro. Não, o Douro está desencravado, atenção, o Douro é mesmo uma das regiões com maior potencial turístico por explorar ainda, apesar de tudo, tem um potencial brutal da Europa, das zonas mais bonitas do mundo, aliás. E nós queremos olhar para a ferrovia como mais um instrumento não só de transporte, mas também de turismo. E a linha do Douro é um exemplo claro disso, mesmo o serviço da CP de passageiros é utilizado por razões turísticas com um sucesso tremendo. Então estas nossas Schindler são um sucesso. Nós durante a pandemia começamos a ter problemas sérios porque a população que usava aquilo numa base diária começou a haver enchentes por razões turísticas, portanto o que é revelador do sucesso. Não temos a menor dúvida, eu pelo menos não tenho, de que a ligação até Barca d'Alva vai nos permitir explorar ainda mais todo este potencial. A ligação depois à Espanha, pronto, infelizmente, mais uma vez, não há interesse, e isso já nos foi claramente reafirmado pelo governo espanhol, não há nenhum interesse em ligar, mas isso, não, na minha opinião, não deve invalidar que nós consigamos ligar até à fronteira. O grupo de trabalho é importante para dar consistência à defesa disto no futuro. E, portanto, o grupo de trabalho onde participa o turismo, onde participa a CCDR do Norte, onde participam autarquias. Se nós conseguirmos chegar a um consenso sobre a viabilidade e o potencial económico e turístico desta linha, será mais fácil depois de nós conseguirmos convencer o país a encontrar o financiamento, porque neste momento nós não o temos. Okay? Neste momento nós não temos nós, Ministério das Infraestruturas, o financiamento para fazer essa modernização até Barca d'Alva. Obviamente que nós queremos fazer, mas precisamos da disponibilidade financeira. Acho que este grupo de trabalho pode dar mais argumentos para nós conseguirmos convencer de que é necessário fazer aquilo.
e ter o turismo envolvido, ter a região do Norte e ter as autarquias, também nos vai ajudar a convencer. Pedro Nuno Santos, Frederico Francisco, muito obrigado por terem aceitado este convite, por terem participado neste Sobre Carris. Eu sou o Ruben Martins, comigo, como sempre, Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano. Para quem nos ouve, aquele abraço e até ao próximo episódio. Muito obrigado. Esperem, não desliguem já. Os podcasts do Público estão a dar-lhe 10% de desconto numa assinatura online do Jornal Público. Basta ir a público.pt/assinaturas e colocar o código POD10. POD10. Agora sim, está feito. O Público fica no ouvido.